Olá, galera! Sejam bem-vindos ao Drops da MJC, a série de podcasts onde mergulharemos profundo na cultura Michael Jackson. E hoje a gente começa com um assunto muito pertinente, né? Esse mês é aniversário de um álbum que é considerado o álbum mais autobiográfico do Michael, né? History, esse mesmo. Então nós vamos falar sobre tudo que envolve History ao longo desse mês. Com um episódio por semana, a gente vai abordar assuntos pertinentes sobre History. Não dá pra abordar tudo, né? Mas esse mês específico a gente vai falar sobre History, mas o podcast vai continuar nos outros meses, nos próximos anos e até quando der. Então, pode mandar sua sugestão de assunto pra MJ Culture Oficial lá no Instagram ou pra MJ Culture Brasil lá no Twitter, no X, né? Porque a MJC é pra isso, é de fã pra fã e com espaço aberto a todos que desejam opinar respeitosamente, tá? Então, pega um fone, se joga na vibe e vamos viajar em History. Vamos começar por uma parada que, assim, é muito importante a gente falar. Em 95, Michael era o maior artista do planeta, né? Assim como desde os anos 80, desde o lançamento de Thriller, onde ele se consagrou, de fato, como o maior artista da história, né? Ele já era conhecido como o cara que fez Thriller, que lotava estádios, que fez Moonwalk, que fez Black or White, que era a maior audiência da história para um videoclipe, né? Então ele era o maior, todo mundo considerava ele maior, todo mundo reconhecia que ele era maior. Apesar de sempre cismarem com a coisa do vitiligo, com as cirurgias, com o cabelo, isso sempre cismaram, mas independente de tudo, reconheciam que, como cantor, como compositor, como um músico, como um artista, inegavelmente ele era maior, né? Só que, de repente, isso mudou em 93, quando Michael sofreu a primeira acusação de abuso sexual infantil, né? Aquela primeira acusação que rendeu um acordo, né? E a gente vai abordar isso mais pra frente, hoje a gente não vai se aprofundar muito nesse acordo, nem nessa acusação, mas fato é que Michael não foi incriminado, Michael não foi julgado, não teve um veredito que dissesse Michael é culpado. Sendo assim, até que se prova o contrário, ele era inocente. Mas a mídia, né, mesmo sem um julgamento criminal, a mídia tinha feito seu próprio julgamento. Ela já tinha dado o veredito de que Michael era um vilão, Michael era um abusador, Michael era isso e aquilo. Então, era manchete atrás de manchete, julgamento, especial, né? Apresentadores de TV fazendo especial sobre ele, sobre abuso sexual, enfim, a LaToya falando um monte de besteira, né? Incentivada, né? Coagida pelo marido. Então, o mundo tava contra ele. Mas ele não se escondeu. Ele pegou tudo, toda a raiva, toda a ira, todo o ódio, todas as tentativas de resposta, né? Porque mesmo que o Michael tentasse responder tudo que acusavam ele, né? Todas as coisas sobre vitiligo, sobre o nariz, sobre, enfim, muitas coisas que rondavam na mídia, mesmo que ele tentasse responder, a resposta dele sempre era distorcida pela mídia. A mídia se fazia de honesta pra arrancar dele uma resposta e quando ele dava essa resposta, distorcia novamente. Então, ele, ao invés de começar a dar entrevistas e a se pronunciar formalmente, ele pegou tudo aquilo e transformou em música. E aí, nasceu quem? Ele mesmo, History. O History foi lançado em 20 de junho de 1995, coincidentemente o dia do meu aniversário. E ele foi o primeiro disco, né, do Michael a ser lançado pelo selo da MJJ Productions, que é o selo do próprio Michael, em parceria com a Sony. E isso já é um sinal de que o Michael queria, né, tomar as próprias rédeas da sua carreira, da sua imagem, né? Era como se ele estivesse dizendo: olha, eu tô cansado de deixar os outros controlarem minha narrativa. Hoje eu vou tomar o controle do que as pessoas pensam sobre mim, do que as pessoas falam sobre mim, de quem eu sou pras pessoas. Eu tô assumindo esse controle, de quem eu sou. Não vou deixar as pessoas falarem o que querem de mim e não fazer nada, né? Então History foi uma resposta pra tudo isso. Pras acusações, tanto as acusações de crime, quanto as acusações de que ele queria negar a própria raça, de que ele queria negar a sua aparência, de que ele... Enfim, muitas acusações, né, que cercavam o Michael. E History, ele é um álbum duplo, né? O álbum duplo mais vendido da história, inclusive. O primeiro álbum traz os hits do passado, Billie Jean, Beat It, Thriller, Rock We Do, várias faixas de Dangerous, Bad, Off the Wall, Thriller. E aí o segundo disco são as faixas novas, 15 faixas novas. Scream, Tabloid Junkie, várias. Cheias de emoção, mensagens profundas mesmo, né? A gente vê que as letras de History são sempre muito profundas, mesmo que seja sobre infância, mesmo que seja sobre racismo. Conectado, tudo é muito profundo, né? O que a gente pode interpretar desse disco duplo, né? É como se o Michael estivesse olhando pra trás, mas também apontando pro futuro. Ouça a minha arte, veja o que eu fiz até agora, veja por que você deve me valorizar, e agora olha pro que eu estou construindo, olha pra quem eu sou, olha pro que eu estou construindo nesse mundo, olha pro bem que eu estou fazendo pra humanidade, olha pra minha infância perdida, olha pro racismo, olha pra... Então, são coisas que ele abordou no álbum que ele queria que o mundo observasse. Ele não era mais aquele cantor que cantava apenas sobre dançar numa balada. Era um cantor que estava cantando agora sobre o racismo, a desigualdade, sobre a solidão, sobre temas mais profundos. E History é um álbum muito profundo. É um álbum cheio de detalhes que, se você não parar pra perceber, se você não parar pra se aprofundar na temática, nas músicas, você não vai perceber tudo, né? Primeiro, a gente pode começar falando daquela capa daquele álbum, gente. Incrível, né? Uma estátua gigante em meio a nuvens vermelhas. A estética da capa de History é incrível. É uma das melhores capas de todos os tempos. Eu acho que abaixo apenas de Dangerous, né? A capa de Dangerous é a mais perfeita do mundo. Mas aquela estátua era como se o Michael estivesse dizendo: olha, eu sou forte, eu sou inquebrável e apesar de tudo eu vou continuar de pé. Era ele mostrando pro mundo aquilo que ele falaria também no próximo álbum Invincible com a faixa Unbreakable. Era ele se reafirmando como inquebrável. E essa estátua virou o símbolo da era History, né? Quando você pensa em History, você pensa na estátua. E a estátua também foi inspirada na era Dangerous, né? Tanto no Super Bowl, naquela pose icônica que ele fica parado e todo mundo passando mal, todo mundo aplaudindo, gritando, surtando e ele parado. É aquela estátua daquele momento, como se ele estivesse reafirmando: olha, eu sou maior do que tudo, né? Eu sou maior do que vocês, mesmo parado, mesmo como uma estátua inquebrável.
inquebrável, intocável. Incrível. E foram criadas algumas réplicas dessa estátua que rodaram o mundo. Foram colocadas em lugares como Londres, Praga, Berlim, enfim, outros lugares. E sobre essas estátuas especificamente, a gente vai falar mais no próximo episódio do Drops, tá? Então, fique ligado e acompanhe a gente. Mas falando das músicas especificamente, foram músicas que o Michael se abriu de verdade, né? Ele tá envolvido em todas, assim, quase todas as composições, com parceiros como Brad Buxer, enfim. Alguns outros compositores colaborando com ele, mas era o coração dele. Faixas como Scream, que é um desabafo, né? O MJ gritando contra a mídia junto com a Janet. Também tem Tabloid Junk, que é um tapa na cara, né? Um tapa na cara tanto dos tabloides quanto dos que consomem os tabloides, né? Muito importante a gente falar isso, porque quando a gente fala nessa música, muita gente interpreta como se fosse um ataque do Michael aos tabloides. Também, mas é um alerta também pra quem consome os tabloides. Então, o que são os tabloides hoje, né? São páginas de fofoca, são páginas que controlam o que as outras pessoas acham sobre cada pessoa, né? Hoje em dia isso tem acontecido muito, né? Muito frequente. E Michael fala sobre isso diretamente em Tabloid Junk, né? É um tapa na cara não só dos tabloides, mas também dos consumidores de tabloides, né? Também tem a música DS, cara, que pra mim é uma das melhores, assim, uma das mais impactantes do álbum, porque é um ataque direto pro Tom Sneddon, né? Apesar dele cantar Don Shadow é um apelido que ele deu pra Tom Sneddon, né? Pra evitar processo, pra evitar mais ataque, ele colocou Don Shadow, que é um apelido pra Tom Sneddon, mas é clara a mensagem, todo mundo que ouve sabe do que ele tá falando. E Tom Sneddon, pra quem não sabe, foi o promotor que liderou a perseguição contra o Michael desde 93 até 2005, quando ele finalmente foi declarado inocente. Outra coisa que pouca gente fala é que History quase virou uma saga, né? Haviam planos pra uma continuação de History, com faixas que nunca saíram. Inclusive, a gente vai falar sobre isso também em um próximo episódio. Mas quando a gente olha assim, cada música de History carrega uma faceta do Michael, né? Carrega um pedaço da alma dele. Como o Earth Song, que é um grito pelo planeta, né? A Terra chorando, é literalmente, como o título da música fala, é a canção da Terra. É como se a Terra estivesse cantando. Não é o Michael cantando, é ele dando voz a algo maior que ele. A natureza, a Terra, ao planeta, né? Aos animais. Strange in Moscow também é um ótimo exemplo de como o Michael colocou a alma dele, né? Nesse álbum. Que é uma música que fala sobre solidão, sobre tristeza, sobre estar sozinho, mesmo cercado de muita gente, né? Se eu não me engano, ela foi escrita durante a Dangerous Tour, quando a Dangerous Tour passou por Moscou, né? E aí o Michael relata que ele tava cercado por muita gente fora do hotel, mas ao mesmo tempo tava sozinho dentro do quarto do hotel, se sentindo como um estranho em Moscou. E aí ele escreveu sobre isso e depois aprimorou com Brad Buxer, né? Que é um produtor, um gênio também da música, e se tornou essa obra-prima que a gente ouve hoje em dia. É como se o Michael estivesse implorando, cara. Ele basicamente implorou nesse álbum pra sociedade entender ele, né? E mesmo assim, nem todos ouviram do jeito que ele precisava que ouvissem. Mas está aí, está disponível, e até hoje a sociedade tem a chance de entender esse homem. Mas ainda assim, alguns preferem acreditar na narrativa construída em torno dele pela mídia, pelos tabloides, pelos haters, né? Mas aí eu quero saber de você, qual música de History bate mais forte no seu coração? Manda pra gente no direct da MJC, a gente tá com o direct aberto pra vocês a todo momento. Qual música de History mais bate forte no seu coração? Qual música de History você mais ouve? Qual o significado dele pra você? Manda isso pra gente no direct, manda pra gente no Twitter, manda pra gente em todas as redes sociais que nós estaremos lendo e respondendo vocês, tá? E é isso, gente. History, resumindo, é o Michael Jackson se abrindo pro mundo, né? Botando a alma dele na mesa, enfrentando tudo com música, com arte. Ele pegou a dor das acusações, a raiva que ele tinha da mídia e transformou tudo em um álbum que, cara, 30 anos depois a gente tá aqui conversando sobre isso. 30 anos depois e esse álbum tem mais de 1 bilhão de streams no Spotify. É incrível, né? É incrível. 30 anos depois, nós ainda estamos pensando, refletindo, criando coisas sobre esse álbum que parece ser tão atual, mas foi lançado há 30 anos atrás. History, cara, é como se o Michael estivesse dizendo: vocês podem tentar me derrubar, mas eu sou muito maior que isso. E ele era. A verdade é que ele era. É isso, gente. No próximo Drops da MJC a gente vai falar das estátuas gigantes de History. Não perde por nada nesse mundo, tá? Salva, segue a gente, compartilha com todo mundo que você conhece que ama o Michael. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.